Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo, e é uma alegria muito grande nos encontrarmos nesta noite, neste 11 de outubro, para falarmos sobre vocação. E hoje nós teremos a grande alegria de falarmos um pouco mais, de conhecer um pouco mais, ou de falar um pouco mais de Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus, discípula de Jesus Cristo. Nós nos encontramos às vésperas de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E a Nossa Senhora Aparecida, nós também já queremos consagrar toda a nossa vocação DJC, consagrar o nosso passo, consagrar a nossa decisão de caminhar com Jesus. Do mesmo modo, bem particular e especial, consagramos e entregamos todas as crianças do nosso país, todas as crianças que já caminham na igreja, principalmente aquelas que ainda não despertaram, para que a gente se torne canal de bênção, sejamos os primeiros catequistas com o nosso testemunho, com a nossa vida, para estas crianças que precisam estar no caminho de Deus, que precisam conhecer a Deus, e entregamos tudo isso, entregamos todos eles ao coração da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, quando também comemoramos o Dia da Criança amanhã, dia 12 de outubro. E enquanto isso, eu convido a você a compartilhar o nosso endereço www.djcbrasil.com.br com todos os seus familiares. Convida as pessoas que você conhece do seu círculo de convivência, se une a nós nesta noite. Vem bater esse papo ou participar conosco. Você pode deixar o seu comentário aí nos comentários que ficam na nossa postagem. Deixa aí o seu recado, a sua oração, o seu pedido de oração, que a nossa equipe de intercessão do Discipulado de Jesus Cristo vai estar sempre a postos, da mesma forma que eu também estou a posto, leio todos os comentários. E se você deixar a sua oração, quiser bater aquele papo, nós estamos aí à disposição. Compartilhe o nosso endereço, compartilhe esse podcast e faz chegar a voz de Deus a outros corações, a todos os lugares, quando com o seu clique, de enviar para outra pessoa, você pode estar salvando uma alma, você pode estar colaborando para que alguém, nesse momento, seja tocado pela graça de Deus. E como eu estava falando, nós vamos falar um pouquinho, às vésperas de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora. Nós temos, Nossa Senhora é a mãe do discipulado, porque ela é a mãe de Jesus Salvador, e o discipulado de Jesus Cristo é de Jesus Cristo. A nossa comunidade, o nosso movimento é de Jesus Cristo. E se é de Jesus Cristo, é também da mãe de Jesus Cristo. Por isso, toda a obra da DJC tem um profundo amor por Nossa Senhora, e nós queremos e não poderíamos deixar de hoje, ou em todos os outros momentos, porque sempre nós iniciamos os nossos encontros com a devoção mariana, sempre amando Nossa Senhora, a Mãe do Céu, a nossa intercessora, ela que deu o maior presente que alguém pudesse ter com o seu sim, que foi ser a mãe do Salvador, ela que foi a primeira que comungou Jesus, ela que foi discípula, ela que foi a primeira que adorou Jesus e ela que nos ensinou em primeiro a ser missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, da vontade de Deus. E nós vamos ver isso. Então fica conosco, compartilha e vamos aqui aprofundar o nosso tema. Nós sabemos, irmãos, que desde o início da comunidade cristã, Maria ela foi vista e entendida sob diferentes perspectivas. A mais comum e central é ver nela a mãe do Senhor. Foi assim que Maria foi reconhecida desde o princípio.
Dessa verdade fundamental gerou grande parte da espiritualidade das devoções marianas. Mas podemos reconhecer também Maria de uma outra maneira, como a primeira discípula e seguidora de Jesus. Por que é tão importante eu escutar isso? Porque o discipulado de Jesus Cristo, o convite é ser discípulo de Jesus, é seguir Jesus. Maria foi quem primeiro nos ensinou como primeira discípula e seguidora de Jesus. Essa nova maneira de olhar para Maria poderá aprofundar nosso conhecimento dela e o nosso relacionamento com ela. Os evangelhos mostram que Maria foi mãe e discípula de Jesus, acolheu a palavra de seu filho com fé e viveu e transmitiu seu exemplo de vida. E isso a fez de Maria, Maria fez e entendeu tudo isso de um modo único. Ela não colocou distância entre ser mãe e seguir seu filho. Esse distanciamento é muito comum entre os cristãos. Por isso é preciso superar essa distância de modo que todo cristão se sinta de fato seguidor de Jesus Cristo, assim como Maria. Seguir Jesus Cristo não significa só admirá-los, irmãos, tê-lo como modelo. Seguir Jesus Cristo significa revestir-se dele, como está lá em Romanos 13, no verso 14. A igreja só será sacramento de Cristo no mundo se for verdadeira seguidora dele, como diz lá na Lumen Gentium 1. Ao falar da igreja, nos referimos a todas as pessoas. Nos referimos às pessoas que seguem a Jesus, a todas as vocações, a todas as comunidades. E Maria é um modelo exemplar para todos. Sua história é modelo do seguimento a Jesus. Maria é modelo de quem abandonou aquilo que era passado e acolheu a novidade. Soube dar um passo decisivo na fé, diferente de outros que duvidaram. Tanto que, quando o anjo anunciou que Maria seria a mãe do Salvador, ela não pôs empecilhos, ela se dispôs e já perguntou como se faria isso. Maria é um modelo, vou repetir, de quem abandonou aquilo que era passado e acolheu a novidade, soube dar um passo decisivo na fé, diferente de outros que duvidaram. Apresentou-se como serva do Senhor e acolheu sem reserva sua palavra. Seguindo a Jesus com o seu coração, ficou de pé junto a ele no momento de sua morte na cruz. Tornou-se ela própria um Cristo vivo. Em sua vida terrena, Maria realizou a perfeita figura de discípulo de Cristo. Viveu as bem-aventuranças proclamadas por ele. Por isso ela é a figura mais perfeita de Cristo, o modelo da igreja. Então, a gente precisa sentir e amar Nossa Senhora tão profundamente, porque veja, Maria, ela nos deu o presente, nos deu a salvação pelo sim de Maria. Deus nos presenteou com aquilo que nos tiraria da mão daquele que trouxe a corrupção, daquele que trouxe a morte. E ela tornou-se a figura mais perfeita de Cristo, o modelo da igreja. Tanto que Maria ela foi assunta ao céu. E não é só porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, não. Mas porque ela assumiu de coração, ela pôs o seu coração na vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus. Ela se tornou discípula do seu filho e esteve com ele, esteve com aqueles que caminhavam com ele. E a gente vai ver a presença de Maria lá em Pentecostes, quando Cristo, depois que subiu aos céus, disse que enviaria o Espírito Santo. A presença de Maria no cenáculo foi fundamental, porque ela, como mãe, reuniu os filhos para ali, ela que é o modelo da igreja, tornou-se igreja, se fez igreja com aqueles.
Naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles, lá estava Maria intercedendo, pedindo por eles, porque ela sabia que só com o Espírito Santo, aqueles filhos a quem ela viu caminhar com o seu filho, aqui ainda na terra, poderiam se firmar e poderiam continuar a missão de Jesus, tornar discípulos dele. Então Maria foi presença pelo seu sim, tornou-se seguidora, se tornou discípula, se fez presença, ficou de pé. E estava lá no começo da igreja, obedecendo com os discípulos aquilo que o Senhor disse: ficais lá, porque o meu Espírito Santo virá sobre vocês. E olhar para Maria, meus irmãos, é ver nela a perfeita seguidora de Jesus. E isso serve para questionar o nosso modo de viver a fé, nosso estilo de vida pessoal e os diversos estilos de vida da igreja. Maria, igreja nascente, é fundadora da igreja com Cristo por sua fé. Em Maria, a igreja descobre o projeto original de Deus e vê nela o itinerário da fé. O caminho feito por Maria é o caminho a ser feito por todo aquele que pretende ser um discípulo de Cristo. E veja como Maria se comportou ao assumir o seu chamado. Logo após a anunciação do anjo, Maria pôs-se a caminho e foi estar com a sua parenta Isabel, que na velhice estava grávida no 6º mês. Maria se fez serva, obediente, compreendeu desde o início que bem-aventurados são aqueles que servem, não que são servidos. Maria, a gente sempre escuta isso, poderia ter se apropriado da escolha de Deus para ela e ter ficado: não, eu sou a mãe do Salvador. Deus me escolheu, mas em nenhum momento Maria se portou desta forma, mas do contrário, ela já se revestiu daquilo que o seu filho iria ensinar. Não veio para ser servido, veio para servir. O caminho, a caminhada é de fato um segmento, precisa servir na pessoa do outro. E a gente sabe que Maria seguiu para estar com a sua parenta Isabel e passou os dias caminhando por aquelas regiões montanhosas e ficou lá cuidando. Ela não foi lá para ser só cuidadora, ficar conversando, jogando conversa fora com Isabel. Ela foi lá para cuidar mesmo, para fazer aquilo que Isabel já não podia fazer. E mais bonito é que a gente sabe que quando Maria chegou na casa de Isabel, ali ela já realizou, pela presença santa que levava em seu ventre, a cura daquela mãe que sofreu tanto por ter sido tão marginalizada, por ser uma pessoa estéril naquele contexto, na época que eles viviam. Então, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel. Né? E Isabel viveu isso. De onde é que me vem a graça de receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Desde que eu escutei a sua voz, a criança estremeceu no meu ventre. Naquele momento, Jesus já ia fazendo curas na vida de Isabel, Jesus já ia fazendo curas na vida do João, que já foi escolhido para ser o precursor, aquele que ia anunciar Jesus. Então, a gente vê aí toda a graça, todo o envolvimento de Deus, Deus já fazendo a obra através dela, e quanto Deus fez e nos trouxe a salvação por meio de Maria. E Maria, sendo a mãe do Salvador, ela não se portou de modo soberbo, mas ela se fez serva. Faça-se, fia-te, estou aqui, sou tua serva, Senhor. E quanto nós precisamos aprender, irmãos, a sermos servos de Deus, a ter Nossa Senhora como exemplo. Eu, particularmente, sou muito apaixonada por Nossa Senhora. Eu tenho um relacionamento com Maria desde lá os meus 16 anos. Eu acho que tantas coisas que eu não fiz, que eu poderia ter feito de errado na vida, foi porque sempre Maria esteve comigo. Não tinha muito conhecimento, não tinha esse entendimento da pessoa de Maria, mas eu amava, porque eu aprendi a amar Nossa Senhora lá no Colégio das Freiras, aqui em Cascavel, quando eu participava ainda do movimento Marial Vicentino.
através da nossa irmã saudosa irmã que hoje está no céu, a irmã Conceição Holanda, que foi quem me ensinou através da novena da Medalha Milagrosa a amar Nossa Senhora das Graças. Sou profundamente apaixonada por Nossa Senhora, mas especialmente sob o título de Nossa Senhora das Graças. Mas é a mesma mãe, intituladas muitas vezes pelas graças ou pelo lugar de onde apareceu, mas é a mãe do Salvador. E eu posso dizer com toda a clareza do meu coração e sem soberba nenhuma das vezes que eu tenho recorrido a Nossa Senhora, eu tenho sido por ela desamparada. Muitos dos milagres de Deus na minha vida. E estar aqui hoje como consagrada de Jesus, a Jesus, consagrada à obra do DJC, muito pela intercessão de Nossa Senhora, muito, muito, porque eu sei que sem a presença de Maria na minha vida, pelaquela promessa que eu fiz a ela há 20 anos, mais ou menos, e que eu voltei atrás, mas que Maria me agarrou, eu estou hoje sendo fiel a Deus, como celibatária mesmo da obra. Você não está entendendo, mas deixa eu partilhar com vocês. Há 20 anos, 21 anos, eu fui noiva, estava noiva, em uma situação de um relacionamento não muito bom, que me fazia mal e que eu não tinha coragem de sair, que não tinha coragem de me desvencilhar da situação. E eu sempre, na minha juventude, pode nem parecer, você pode se surpreender, mas eu fui muito de namorar. Eu namorei muito, eu paquerei muito. Dos 13 aos 23 anos eu sempre tive namorando com pessoas, sempre não fiquei sozinha. Eu gostava de namorar mesmo. Naquela época era diferente, não é como os relacionamentos de hoje, né? Mas eram relacionamentos bons ou outros não. Mas eu gostava muito de estar num relacionamento, de namorar. E eu me lembro que eu vivi uma situação já lá perto do ano, já no ano 2000, que eu prometi a Nossa Senhora que se ela me livrasse daquela situação, eu passaria 6 meses sem namorar. Porque namorar para mim era muito bom. Então passar 6 meses sem namorar seria um grande sacrifício, era uma promessa. Mas ao mesmo tempo, depois eu voltei, não, mãe, eu não vou fazer esse compromisso contigo porque eu sei que eu não vou cumprir. Mas Nossa Senhora escutou. A minha situação mudou, o discipulado apareceu, padre veio à minha casa com uma outra freira, lá do mesmo canto do Patronato Juvenal de Carvalho, e eu fui envolvida profundamente pelo amor ao discipulado, me livrei da situação, daquele relacionamento de 5 anos que não me fazia bem e que estava me deixando no estado de depressão. E aqueles 6 meses que eu prometi a Nossa Senhora, que se ela me livrasse daquela situação eu ficaria sem namorar, eu estou com 20 anos sem namorar. Ou seja, eu não brinquei com Nossa Senhora, voltei atrás, mas Maria me pegou pela palavra, eu gosto de dizer. E depois eu me apaixonei pelo filho dela, eu me apaixonei por tudo que ela me apresentou, porque como discípula de Jesus, ela nos leva para Jesus. Não é Maria o centro, ela nos leva para Jesus. E ela me levou para Jesus. E se eu estou com 20 anos vivendo a minha castidade celibatária, é porque a mãe, com certeza, intercedeu. Maria tem me ajudado e olha que não é fácil. Nos tempos de hoje, ser casto, ser celibatário, muitas situações aconteceram, mas sempre eu recorri a Nossa Senhora. Mãe, tu me deu ao teu filho. Filho, tu me escolheu para ti, então me ajuda. E assim, por isso que eu quis dizer, eu sou apaixonada por Maria. E principalmente porque ela, como mãe de Jesus, se fez serva e nos mostra o caminho. Nos mostra, nos leva para Jesus. Ela me trouxe para Jesus. Assim como também nós, com a intercessão de Nossa Senhora, podemos levar outros para Jesus. Nós estamos insistindo tanto, temos falado em vários podcasts, temos insistido tanto nessas últimas conversas sobre ser esse instrumento da graça de Deus pela internet, usando a internet como ofício divino. Nós precisamos cair a ficha. Deus
está se utilizando de nós como instrumentos. Tantas Leilas, tantas pessoas que estão por aí meio perdidas ou perdidas inteiramente, angustiadas, depressivas ou em outras situações que precisam que nós sejamos canais da graça de Deus, levando a boa palavra, apresentando aquilo que Deus trouxe para nós. E nós precisamos nos desnudar das nossas certezas, dos nossos medos. Maria nos ensinou e abraçou a novidade que era ser a mãe do Senhor. Não só porque queria conhecer, não, porque entendeu. Como o Messias era esperado, Maria também esperava o Messias. Como promessa. A gente vê no Antigo Testamento toda a promessa que Deus enviaria o Salvador. Maria não sabia que era ela, mas como viviam esta promessa, era uma mulher de oração, ela sabia que Deus a tinha escolhido. E ela abraçou isso. E abraçar ser a mãe do Senhor, ser a mãe de Jesus, era abraçar tudo aquilo que vinha como consequência desse sim. Nós também precisamos aprender que com o nosso sim, que o nosso sim tem consequências. Ora positivas, ora de sofrimento, ora que nós temos que abandonar as nossas certezas e mergulhar. Porque Maria mergulhou na fé, na esperança, acreditou em Deus quando viu seu filho sendo crucificado, quando recebeu o corpo de Cristo em seus braços. Maria das dores. Mas ela creu, ela acreditou em Deus. E ela viveu e ela assumiu. Por isso, a consequência do seu sim. E Maria foi levada para junto de Deus, porque ela viveu intensamente isso. Tornou-se mãe da igreja, esteve lá, não nos abandonou e não nos abandona. Por isso temos que aprender com Nossa Senhora a sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos ser obedientes, nos fazermos servos, compreender que bem-aventurados são aqueles que servem, que não são servidos, que como obra DJC precisamos ser obedientes, como cristãos precisamos ser obedientes, acolher a vontade de Deus para a nossa vida. Citando aqui o belo texto do documento Deus Caritas Est de Bento XVI, que diz o seguinte: em Maria a palavra de Deus se encontra de verdade em sua casa, de onde sai e entra com naturalidade. Ela fala e pensa com a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez a sua palavra e sua palavra nasce da palavra de Deus. Estando intimamente penetrada pela palavra de Deus, ela pôde chegar a ser mãe da palavra encarnada. Maria é a interlocutora do Pai em seu projeto de enviar seu verbo ao mundo para a salvação humana. A vida de Maria foi totalmente voltada para Cristo. Tudo que se fala sobre ela tem referência a Cristo. Maria, ela é porta do céu. Maria, ela é discípula. Maria, ela se fez seguidora para aprender e para ensinar, para ser e para formar. Ser uma perfeita discípula não foi algo acidental na vida de Maria, algo secundário, que podia se dar ou não se dar. Ser discípula corresponde ao núcleo essencial de sua vida e de sua missão, pois Deus, ao pensar a encarnação de seu Filho, a pensou inseparavelmente unida ao sim e à pessoa de Maria. Maria, discípula por excelência entre discípulos, ajuda por seu exemplo, intercessão e poder educativo a manter vivas as atitudes de atenção, de serviço, de entrega e de gratuidade que devem distinguir os discípulos de seu Filho. Nos mostra o fruto bendito de seu ventre e nos ensina a responder como fez ela no ministério da Anunciação e Encarnação. Nos ensina a sair de nós mesmos no caminho de sacrifício, de amor e serviço. É isso que nós pedimos a Ti, Santa Mãe de Deus. Nessa véspera de vivermos a solenidade, a grande festa de Nossa Senhora Aparecida, nos ensina a viver em profundidade aquilo que o Senhor escolheu para nós. A manter vivas as atitudes de atenção, de serviço, de entrega e de gratuidade que devem distinguir os discípulos de seu Filho. Ensina-nos, Maria,
Ensina-nos o caminho, mostra-nos o caminho que é Jesus. A nós que caminhamos como siloelitas, de opção fundamental, discípulos estagiários, missionários, discípulos nazireus, discípulos comprometidos de aliança, discípulos consagrados de aliança, onde estivermos, Maria, nos ensina a ser fiel a Jesus, o teu Filho. Roga por nós, Santa Mãe de Deus. Nós nos colocamos sob a tua proteção, sob os teus cuidados, e nos leva a Jesus. Tu és a mãe do Salvador, a mãe do Verbo encarnado, a mãe da palavra encarnada. Queremos viver profundamente a nossa missão, a nossa vocação, mas quantas vezes, mãezinha, temos nos perdidos nos nossos achismos, nas nossas incertezas que parecem certezas, na nossa falta de gratidão, na nossa falta de amor à obra, na nossa falta de atenção ao nosso serviço. Maria, nós pedimos a tua intercessão para que sejamos fiéis a Jesus. Ensina-nos, Maria. Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Como diz a canção, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. E se o Senhor nos impulsiona agora a formar um grande ministério em torno e com o ofício divino, para evangelizar através da internet, Maria, se é vontade do teu Filho, nos ensina a fazer a vontade dele, a enfrentar a tudo aquilo que tem se levantado. Eu até peço, Maria, passa à frente, pisa na cabeça de toda serpente do mal que se levanta para interferir, para atrapalhar o projeto de salvação do teu filho. Eu sei que o teu filho quer. E onde o teu filho está, a senhora também está. E eu sei que aquilo que é da vontade do teu filho, tu também nos ajuda para que nós façamos. Assim como a senhora estava no cenáculo em Jerusalém, vem estar com toda a obra de JC. Vem nos ajudar, Santa Mãe de Deus, eu te peço. Quando reconhecemos Maria, meus irmãos, como perfeita discípula e seguidora de Jesus, nós entendemos nela tudo o que a Igreja nos ensina a seu respeito. Ser discípula e seguidora, modelo de igreja, é reconhecer que ela é imaculada, virgem, mãe, senhora, rainha, medianeira. Esses títulos dados pela Igreja ao longo dos séculos são expressão e conduzem ao mesmo tempo a Maria, discípula de seu Filho e modelo para todos que encontram em Cristo o caminho da vida. E Maria, quando nós pedimos, ela nos mostra o caminho. Ela nos ensina a ser discípula de Jesus. Tantas belas canções dedicadas a ela para dizer: sou todo teu, ó Mãe, intercede por nós, mostra-nos o caminho, tu és porta do céu. E o que nós te pedimos, Senhora, neste podcast aqui reunidos neste domingo, dia do teu Filho, dia do Senhor, quando muitos de nós comungamos do corpo do teu Filho, o corpo que a Senhora carregou em seu ventre, que primeiro comungou deste corpo santo. Ensina-nos, Maria, a fazer a vontade do teu Filho, ensina-nos a ser discípulos fiéis, a sermos seguidoras, a zelarmos pelo nosso serviço, a sermos obedientes. Que faça-se em nós a vontade de Deus. Por isso, Mãe, muitas vezes nas nossas fraquezas nós não podemos, mas ajuda-nos, Mãe querida, Mãe do divino amor, ajuda-nos, passa à frente, nos leva, Mãe, muitas vezes quando a nossa caminhada parece tão cheia de tropeços, tão incerta, ajuda-nos, guia-nos, Mãe. Nós nos consagramos, eu consagro toda a obra de JC, eu consagro o teu filho, Padre Marcos Oliveira, que é fundador desta obra, a quem eu sei, Mãe, que a senhora tem um especial e grande amor por ser ele consagrado, por ele ser um Cristo, um novo Cristo, que em persona Christi, e se é Cristo, está contigo, é protegido por ti. Coloco ele para que a senhora possa estar sempre intercedendo a Jesus,
para que Ele conceda, pela graça do Espírito Santo, sabedoria para guiar este rebanho, tanto como fundador da obra, acompanhante geral, como pastor da igreja onde ele estiver, neste momento da paróquia de Guaiúba, que a senhora possa conduzi-lo, assim como a senhora possa também dar a ele, pela graça de Jesus, o entendimento da vontade de Deus para toda esta obra. E como obra da JC, nós todos vivamos segundo o desejo de Cristo. Mãe, acolhe o teu filho e protege. Acolhe todos os DCAs, acolhe os discípulos nazireus, acolhe os missionários, os estagiários, os de opção fundamental, os siloelitas, todos aqueles que estão começando a caminhada. Mãe, conduz a Jesus. Mostra-nos este caminho, nos leva. Tu és porta do céu. E é sob a tua proteção, é sob o teu cuidado, que eu coloco toda a obra da EJC. E te peço, mãe, e te suplico, ensina-nos a ser discípulas de Jesus, a sermos seguidores, a fazer a vontade dele, a assumir aquilo que na igreja Cristo quis e quer para nós, assim como a senhora assumiu. Mãe do amor, mãe do divino amor, nossa intercessora, nossa advogada, modelo de fé, ensina-nos. E é sob a tua proteção, é sob os teus cuidados, mãezinha, que eu coloco a todos nós, nesta noite, que coloco toda a obra da JC, que coloco todos aqueles que agora escutam este podcast sob os teus cuidados, porque tu és mãe, porque tu és rainha, porque tu és nossa intercessora. Somos teus. Toda a obra da JC pertence também a ti. Por isso eu te peço, intercede, ó Mãe querida, e nos leva a Jesus. Então, que compreendamos, meus irmãos, que compreendamos e vejamos em Maria esse modelo de fé, esse modelo de seguimento, esse modelo que se desveste, que se desnuda e que se põe apressadamente a servir o outro. Não vamos perder tempo, não. Em muitas conversas, em muitos diálogos que temos tido, estamos perdendo muito tempo em entender, em querer entender. Nós precisamos abraçar, porque o entendimento muitas vezes vai se dando ao longo da caminhada. Nós não precisamos compreender tudo, mas nós precisamos viver a vontade de Deus como Maria fez. Ou você acha que Maria já sabia tudo que ia acontecer com ela com o seu sim? Não sabia, mas ela aceitou, ela disse sim, faça-se, está aqui, sou serva. E com o seu sim, ela aceitou todas as consequências. Então, peçamos a Nossa Senhora também a graça desse entendimento, que interceda, que nos ajude, para que vivamos a vontade de Deus. E eu convido a você a se consagrar agora a Nossa Senhora. Consagra a tua vida, consagra a tua missão, consagra os teus passos até aqui. Pede a ela que passe à frente, que te ajude. E sempre que na caminhada você estiver sentindo só, achar que não vai conseguir dar os passos, pede a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Sob o título a quem você tem maior devoção, pede, porque Nossa Senhora nunca nos deixará desamparado. Nenhum daqueles que recorre à Virgem Maria será por ela desamparado, se o que a gente pede está dentro da vontade e do querer de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria nos leva a Jesus. Maria é a porta do céu. Por isso, consagra agora. Você que faz parte dos casais, você que é do discipulado de jovens, dos adultos, se é dos apostolados, você que está começando a sua caminhada agora, você que está discernindo a sua vocação, você que está dando passo para ser um comprometido de aliança, falo aqui dos discípulos nazireus, a quem eu acompanho mais diretamente, consagra o teu sim. Veja como Maria foi modelo e deseja assumir com ela também esse desejo de fazer a vontade de Deus. Pede a intercessão da mãe. Quando Maria pede, o filho atende. Clama, pede. Maria é nossa mãe.
é nossa intercessora, é nossa mãe querida. Então se consagra os teus filhos, consagra aqueles a quem você tem acompanhado. É muito importante nós rezarmos por aqueles que nós acompanhamos. Colocar sobre a proteção de Nossa Senhora, pedindo sempre a sua intercessão. É muito importante nós cultivarmos a nossa devoção mariana. A gente já faz isso no ofício divino. Eu já tenho um bom tempo que eu cultivei no meu coração rezar o Santo Terço todos os dias e eu rezo, além da devoção mariana que já está incutida no nosso ofício divino ou na nossa MOPD, eu também cultivo no meu coração esse apreço, esse amor a Nossa Senhora. Não foi sempre não, só de uns anos para cá que eu tenho conseguido ser fiel a Jesus com Nossa Senhora, também rezando o texto como ela insistentemente pediu em algumas aparições. Sempre no desejo profundo de estar unido a Jesus, o seu Filho. Porque muitas das vezes que a minha caminhada pesou, foi Maria quem me guiou para Jesus. Foi Maria quem não me deixou desistir. E eu tenho certeza disso, porque muitas vezes o nosso pecado, a nossa fraqueza, nos faz tão distantes de Deus, ou a gente pensa que Deus está tão distante de nós. E quando a gente tem uma medianeira, a gente tem uma intercessora, a gente é acolhido e levado ao coração de Jesus, como tantas vezes eu fui e sou. Por isso, consagra aqueles que você acompanha, reza por eles, reza insistentemente e vamos cumprir a vontade de Deus. Então eu convido que nós rezemos saudando Maria como rainha do céu, rainha da igreja, como rainha do discipulado e consagremos a nossa vocação e a nossa missão ao coração do Imaculado Coração de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sob a tua proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Amém, irmãos? Então, Maria está sempre caminhando conosco, Maria é nossa intercessora e Maria nos leva para Jesus. Por que eu trouxe Maria hoje? Porque ela é exemplo de mãe. Ela foi exemplo de discípula, principalmente, de seguidora, que abraçou o serviço, que não fugiu, que se fez serva, mesmo sendo quem era, e nos ensina a sermos humildes e a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, né? E viva Nossa Senhora. E eu convido a você, amanhã, às 6 horas da manhã, a rezarmos juntos com Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho certeza que amanhã o padre vai focar também neste amor, nessa devoção a Nossa Senhora, pelo dia ser especial. Rezarmos juntos no ofício divino. Já divulga hoje, já amanhã bem cedinho, porque o padre sempre começa a transmissão às 5h30. Vamos nos unir, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e vamos fazer a vontade de Deus se cumprir. Então, nós nos encontramos às 6 horas da manhã no Facebook com o ofício divino. Graça e paz, e fiquem todos com a graça de Deus e na proteção da Virgem Maria.